Olá, estamos de volta com o nosso Bom Dia Investidor, hoje segunda-feira, dia 9 de setembro, e eu vou começar lembrando que na semana passada os mercados de risco em todo o mundo tiveram bom comportamento. O Dow Jones fechou a semana com uma valorização de 1,49%, Nasdaq com alta de 1,77% e a Bovespa com uma valorização de 1,78%, 3 pregões seguidos de alta no final da semana. Expectativas melhores para um acordo entre os Estados Unidos e a China, Brexit com algumas reviravoltas importantes no Reino Unido e Boris Johnson, primeiro-ministro, um pouco mais enfraquecido depois de algumas derrotas, investidores aguardando maior flexibilização monetária por parte de bancos centrais, especificamente na China e também no Banco Central Europeu. Isso acabou dando o tom dos mercados de risco na semana passada, com a aversão ao risco caindo e taxa de juros subindo um pouco nos Estados Unidos. Nova semana, começando praticamente do mesmo jeito, no mesmo ritmo. Bolsas asiáticas fecharam o dia em alta, exceto a bolsa de Hong Kong com leve queda. Tivemos mercados na Europa começando o dia em alta, mas já desacelerando um pouco das máximas e alguns mercados já passando para o negativo. E futuros do mercado americano também subindo levemente nesse início de manhã. Aqui, nossa mira principal está ali na faixa dos 104.700 pontos, que pode ser ultrapassado e com isso ganhar força para chegar novamente àquele recorde de 106.650 pontos do índice Bovespa. Na China, durante a madrugada, foi divulgado o saldo da balança comercial no mês de agosto, superávit encolhendo para 34,8 bilhões de dólares. A previsão era de 44,2 bilhões de dólares, com queda no período entre janeiro e agosto de importação de petróleo, minério de ferro e cobre. A leitura é que os chineses vão sim fazer novas flexibilizações monetárias, novamente estimular a infraestrutura e alta tecnologia, e a expectativa maior é de novamente encolher o volume de depósitos no compulsório. No Japão, tivemos a confirmação do PIB referente ao segundo trimestre, uma expansão de 0,3%, e o déficit da balança comercial no mês de julho ficou em 745 bilhões de ienes. Na Alemanha, saldo da balança comercial de 20,2 bilhões de euros, e no Reino Unido a produção industrial cresceu 0,1% no mês de julho e o saldo da balança comercial encolheu para um déficit de 9,1 bilhões de libras. A expectativa era que ficasse em 10,2 bilhões de libras. E falando de Reino Unido, Boris Johnson teve mais uma derrota, a quarta derrota seguida. A ministra do Trabalho pediu para sair e o partido que apoia o fim do Brexit começa a ganhar força com nova adesão de parlamentares. Mas o parlamento inglês fecha hoje, durante a noite, naquele recesso que vai até meados do mês de outubro. Na Argentina, também, um dado constrangedor é que a população começa a temer novamente o corralito. Corralito, vocês sabem, é aquela possibilidade de saque a conta-gotas de recursos dos bancos, que no passado trouxe grandes transtornos para a população. E nos Estados Unidos, ao contrário do Reino Unido, que entra em recesso, os Estados Unidos volta hoje do recesso parlamentar e há tempo de votar medidas que não impeçam o governo de seguir continuando. Limite de endividamento, por exemplo. Aqui, Bolsonaro convalesce da operação de correção de hérnia. Mourão assume a presidência até a próxima quinta-feira, mas os bolsonaristas ficam de olho em Mourão para ver se não tem nenhum desvio da rota de Bolsonaro. Na agenda do dia, Donald Trump
discursa durante a noite, discurso de campanha, portanto, é um discurso sempre muito complicado e muito polêmico. Vamos ter ainda, pelos Estados Unidos, o crédito ao consumidor referente ao mês de julho. Aqui, daqui a pouquinho, sai a nova pesquisa semanal Focus, durante o dia o saldo da balança comercial na semana anterior e também o IPCS da primeira quadricemana do mês de agosto. Esse acabou de sair, inflação desacelerando para 0,15%, vindo de 0,17%. Expectativa para o dia, Bovespa com mais um pregão de alta, essa é a expectativa, pelo menos para a abertura. Taxa de juros em queda e dólar um pouco mais fraco, seguindo inclusive o comportamento no mercado internacional. Falando de mercados, agora há pouco a Bolsa de Londres caía 0,58% por todos os problemas com relação ao Brexit. Paris invertia de positivo para negativo em 0,02%, Bolsa de Frankfurt em alta de 0,35%. Falando de petróleo, WTI negociado em Nova York a $56,89 o barril, uma alta de 0,65%, mas também desacelerando um pouco do início da manhã. Euro sendo negociado em queda a 1,10,2 da moeda americana, já esteve em alta em relação à moeda americana no dia de hoje. E notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros em boa alta, a taxa de juros de 1,59%. Falando de futuros no mercado americano, o Dow Jones tinha alta de 0,20%, Nasdaq com alta de 0,22%. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer nesse início de dia. Tenham todos um bom dia, sucesso nos negócios e até o nosso programa do final da tarde. Até lá, então.